camaradas, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um vídeo um pouquinho diferente, na forma de uma apresentação aqui para vocês, justamente porque com a volta às aulas, muitos alunos e alunas vieram me perguntar a respeito da série baseada no videogame The Last of Us, que a gente está vendo aí na tela aí para vocês. E aí o tema que eu coloquei hoje dessa nossa apresentação é justamente, não tema o fungo The Last of Us, tema isso. Por quê? Porque na verdade o que a gente vai estar vendo aqui, que eu vou passar para vocês, é que nós não temos aí uma necessária afinidade com o fungo Cordyceps, que é o causador, né, das mutações ali nesse cenário apocalíptico, né, pós-apocalíptico que acontece, onde as pessoas então são infectadas por esse fungo que na verdade ele ocorre naturalmente nos insetos. E para a gente falar um pouquinho dessa especificidade, eu vou passar esse breve vídeo aqui para vocês, para acompanharem um pouquinho como que ele age, né? Uma vez que ele manipula o cérebro dos insetos parasitados. Eu tive a oportunidade de trabalhar com dois fungos então patogênicos que não tinham essa capacidade, né? Que era a Beauveria baciana e o Metarhiza nisopo, muitos deles utilizados aí para controle das chamadas pragas agrícolas, né, que foi a minha dissertação, o tema da minha dissertação. E na verdade o Cordyceps a gente não consegue criar em laboratório, justamente porque ele depende desse inseto vivo, manipula esse inseto e automaticamente ele vai direcionar esse inseto para áreas mais específicas, para áreas mais próximas, né, para sua dispersão, uma vez que vai nascer ali, depois que ele mata o inseto, ele vai ter o corpo de frutificação. Os outros fungos com os quais eu trabalhei, a maioria era trabalhado para matar, né, os insetos, mas a gente também trabalhava com alguns que atacavam alguns aracnídeos, como carrapatos. E aí eu vou passar então esse vídeo aqui para vocês, rapidinho. Body has been taken over by Cordyceps, a parasitic fungus. It floods her brain with chemicals, drugging her, compelling her to head where conditions are perfect. Just the right amount of light, just the right amount of humidity for the parasite growing inside. It forces her to clamp down in a death bite, and Cordyceps reveals its gruesome nature. After 3 weeks of growth, Cordyceps can release its own spores, infecting more ants, releasing more spores, infecting more ants, releasing more spores, infecting more ants, infecting more ants, more and more and more. Cordyceps can wipe out entire ant colonies. But more than just ants are at risk. There are over 600 species of Cordyceps spread across the world. Most are found in jungles, where they prey on a whole host of victims. Então o que a gente viu aí?
A sua grande maioria, né, são mais de 600 espécies, no documentário da National Geographic, e ele fala exatamente do ataque que eles fazem, né, de uma forma de perpetuação desse fungo, penetrando a quitina do inseto, né, o exoesqueleto desses insetos. É possível, Padula, que isso daí aconteça com o ser humano, como a gente vê na série? Na verdade, eu não descarto essa possibilidade, mas eu falaria que ela é uma probabilidade remotíssima de acontecer. Por alguns fatores, desde a temperatura corporal, que é uma das coisas aí que fala que o Cordyceps não consegue sobreviver, enfim. Mas principalmente porque o sistema de parasitismo ele é bastante complexo. Alguns insetos, inclusive, eles acabam sendo mais suscetíveis do que outros. Porém, uma vez que nós somos darwinistas, evolucionistas, a gente não descarta que daqui a alguns milhares de gerações, alguns fungos do gênero do Cordyceps aí poderiam, de repente, infectar o ser humano. Mas eu não ficaria preocupado com isso nesse momento, né? Eu acho que hoje não há esse risco iminente, óbvio, mas existem alguns fungos que são mais prejudiciais, né? Existem alguns fungos parasitas do ser humano, a própria micose que a gente tem, não causa uma morte, obviamente, mas né, o pé de atleta, são alguns exemplos de fungo que parasitam o ser humano. Tem um outro mais letal que afeta o sistema respiratório, podendo causar casos graves de pneumonia, broncopneumonia, né, o conidiobolus, por exemplo, que aí sim são fungos que transformariam o hospedeiro humano como algo de sua perpetuação, mas não vejo essa possibilidade. O que eu chamo a atenção? Que eu acho que o ponto principal para a gente, que poderia sim ser algo mais gritante, que a gente poderia pensar em algo mais próximo de uma realidade, de uma infecção, de uma pandemia, mas também sem causar grande alarde, é o toxoplasma, né? Especificamente o Toxoplasma gondii. Então agora a gente sai do reino dos fungos e vamos falar do reino dos protistas, que envolvem as algas unipluricelulares e os protozoários. O toxoplasma é um protozoário, causador da doença que a gente sabe, muitas vezes eles culpam o gato, né, a toxoplasmose, mas o gato é tão vítima quanto a gente. E ele não é, o felino ele é um hospedeiro definitivo, ele não é o causador, ele não é o transmissor dessa doença diretamente para nós. Então, antes de mais nada, aí o pessoal fala muito, a mulher ficou grávida, o casal está grávido ali, e vai desfazer do gato. Não precisa, né? O gato, ele tratado, medicado, não tem problema nenhum. O que acontece para a gente estar falando de toxoplasma? Primeiro que a gente sabe que a população mundial, 1/3 dela é constatado que ela é parasitada por toxoplasma. Alguns manifestam, outros não manifestam, obviamente. Esse protozoário, uma vez que ele parasita os felinos, ele manipula, parasita os felinos não, perdão, uma vez que ele parasita os roedores, que são as principais presas dos felinos, principalmente felinos selvagens, ele acaba manipulando o sistema nervoso desses roedores, dos ratos, fazendo com que eles percam o medo. O instinto de fugir do gato, ele é perdido. Justamente fazendo com que ele seja uma presa fácil. E aí, automaticamente, esse toxoplasma acaba por entrar no rato e completar seu ciclo, né, onde ele vai se reproduzir e automaticamente perpetuar a sua transmissão para outros roedores, que vão se alimentar dessas fezes, enfim, não só roedores, mas principalmente roedores. O curioso disso tudo é que a gente também, agora em 2021, conforme eu estou colocando nesse artigo aqui, que saiu na Nature, fala exatamente que os toxoplasma, eles não apenas parasitam os roedores. Foram analisadas hienas, especificamente filhotes de hienas, né, que são ali esses animais carniceiros que competem com os leões por suas presas, e constataram que os filhotes dessas hienas, eles acabam, uma vez parasitados, eles também perdem esse medo, ou seja, eles são manipulados de alguma maneira, né, afetando a sua bioquímica cerebral para se exporem ao ataque, né, dos leões. Então as hienas, elas têm como característica ficar rondando a carniça, né, esperando que esse leão, que essa leoa saia do ambiente e coma o resto, né, muitas vezes até afugentando, né, os bandos aqui dessas hienas acabam afugentando quando uma leoa preda.
e automaticamente eles constataram que os filhotes de hiena não fazem mais essa preocupação, não tem mais essa preocupação de ficar distante. Então eles constataram que é 4 vezes maior a chance de um filhote de hiena parasitado com toxoplasma, perdão, ele acabar se expondo ao ataque, e obviamente, sendo os leões os felinos, eles conseguem fazer assim com que o toxoplasma entre novamente aqui nesse ciclo e perpetue. E o que eu chamo a atenção? De repente um toxoplasma, né, não necessariamente da espécie Gondii, mas estaria mais próximo de uma realidade por se tratar de mamíferos, né, tanto hiena quanto os leões aqui, do que o fungo, né? No entanto, novamente, não é algo para a gente se preocupar, criar pânico por conta disso, mas é só uma curiosidade que eu quero trazer. E paralelamente também, eu trago aqui 2 estudos que mostram um pouquinho também de que vírus, né, que não são classificados ainda como seres vivos. Vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, que a gente chama. Nós estamos aí saindo dessa pandemia da Covid-19, por exemplo, causado por um coronavírus. E eles descobriram um vírus que parasita algas. Então essas fotos aqui foram feitas em microscopia eletrônica exatamente mostrando esse vírus parasitando as células dessas algas, e constataram que de 92 pessoas que foram analisadas, 42% delas, né, foram diagnosticadas, parasitadas com esse vírus chamado clorovírus, saiu errado aqui, é clorovírus ATCV1. Então esse vírus aqui parasita essas pessoas e, obviamente, não vão causar a mortalidade dessas pessoas. Mas o que eles constataram? Uma redução no número das conexões cerebrais causadas ali pelos neurotransmissores responsáveis por essas conexões de comunicação, de transmissão das sinapses, né? Reduzindo a plasticidade cerebral em áreas justamente que afetam memória, aprendizado e, obviamente, né, como todo vírus acaba fazendo, debilitando o sistema imunológico, justamente para que o vírus, se aproveitando de uma deficiência na defesa, ele consiga então proliferar. Foi feito um estudo também que eles constataram que há uma possível redução afetando o declínio cognitivo de aprendizado dessas pessoas, que eles fizeram os testes e constataram uma redução significativa de 10%. Não à toa eles passaram a chamar esse vírus de vírus da estupidez, justamente porque causam esses danos no cérebro, a pessoa passa a apresentar essas dificuldades de memória e de aprendizado principalmente. E eles também constataram que essas pessoas acabam, portanto, uma vez parasitadas, apresentando uma lesão, né, um comprometimento aí, e uma certa apreensão no funcionamento do seu sistema nervoso cerebral, principalmente aí essas pessoas que eles avaliaram. E isso daqui chama atenção porque é um vírus que até então passa despercebido, não apresenta grandes manifestações, mas está aí mais um vírus que poderia explicar alguns dos comportamentos humanos. E eu também, fazendo um paralelo para ver onde a gente vai chegar no final dessa apresentação aqui, eles fizeram testes também em 2012 e constataram que ratos, quando eles estão expostos a 2 horas ou mais, né, de sons elevados, eles acabam apresentando danos irreversíveis na região do hipocampo, que, entre outras coisas, também afeta a memória e o aprendizado. Ou seja, ninguém vai sair ouvindo uma música alta e vai ser um mestre Yoda de aprendizado, né? Ele vai afetar significativamente, e quem a gente vê que apresenta principalmente esses danos? Se a gente extrapolar isso, né? Se a gente passar isso para o comportamento humano, a juventude. Quantos jovens hoje em dia, e obviamente a gente também, né, enquanto pós-jovem aí, nós também já ouvimos som alto, né, mas hoje o principal fator, esses fones que afetam, né, significativamente, não apenas a questão auditiva, como já é comprovado, não preciso nem falar aqui, mas mostra exatamente aí que essa juventude que usa esses fones de ouvido em som elevados, né, e durante muito tempo, podem também, né, se a gente extrapolar isso para a espécie humana, óbvio que precisaria fazer mais estudos, né, para avaliarem isso daí, mas esses danos também podem ser reversíveis, afetando, portanto, uma geração ou gerações
justamente na memória e aprendizado. E um outro assunto que acho importante para a gente falar, já que nós estamos falando em comprometer aprendizado, comprometer neurotransmissores, um projeto europeu foi finalizado em 2018, está disponível na internet para quem quiser depois, basta digitar lá My New Gut, né, que é o meu novo intestino ali, que prova exatamente o que vários nutricionistas, vários médicos, biólogos, pesquisadores, né, têm comprovado recentemente, que fala dessa conexão do cérebro com o intestino. Antigamente o intestino era associado apenas com a questão da digestão e hoje sabe-se que ele tem uma comunicação principalmente com o nervo vago, onde existem transmissões sinápticas, né? Aqui a gente vê a representação de uma parede do intestino delgado, né? Com as vilosidades e as microvilosidades e os neurônios associados ali. E esses neurônios são responsáveis pela transmissão de impulsos, mais do que a transmissão de impulsos, a produção de neurotransmissores que tem uma relação direta com controle da saúde mental das pessoas. Por isso a conexão cérebro-intestino. E hoje a gente sabe, por exemplo, que entre 90% e 95% da serotonina, que é aquele hormônio que vai nos deixar com humor positivo, vai deixar a gente bastante alegre durante o dia, é produzido exatamente no intestino, nesses neurônios que estão ali no nosso intestino. Então, vários desequilíbrios dessa chamada microbiota intestinal, que antes a gente chamava de flora intestinal, toda essa microbiota hoje, ela está em desequilíbrio, né? E esse desequilíbrio leva a casos de ansiedade, de depressão, de doenças neurodegenerativas como Parkinson, o próprio Alzheimer, a esquizofrenia, entre outras mais, né? Só pus algumas aqui, não é o foco da gente ficar detalhando especificamente esse problema, mas mostrar que a gente está falando de um desequilíbrio nessa microbiota que pode, obviamente, alterar as nossas conexões cerebrais, né? Transformando a gente em pessoas dependentes de alguns medicamentos, e esses medicamentos também são responsáveis, em alguns casos, né, dependendo da intensidade, da composição, do tipo de medicamento, afeta essa microbiota intestinal, sem contar os produtos industrializados que hoje fazem parte da nossa dieta, com uma quantidade elevadíssima de açúcar, de sal, sem falar de corantes e conservantes, e, obviamente, a questão dos agrotóxicos, né, que a gente não pode negar. É uma realidade, uma triste realidade, por sinal, onde nós temos aí o Brasil recordista no consumo desses produtos químicos que afetam e têm relações diretas com casos de autismo, com casos de Alzheimer, de Parkinson, enfim, sem contar inúmeros casos de câncer, como a gente já falou em outras vezes, em outros vídeos. Quem não assistiu aí, ó, aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal e assistam os outros vídeos também, compartilhe para a gente poder atingir mais gente com esse tipo de informação. Então, por que a gente está falando isso? A gente falou que um fungo ele é perigoso? Pode ser, mas um caso extremamente raro, difícil de acontecer. Um protozoário um pouquinho mais fácil, que poderia de repente manipular o nosso comportamento, manipular o nosso cérebro a ponto da gente ser uma espécie de zumbi? Poderia, né? Vírus, como a gente já viu ali que pode acontecer isso também, mas também essa questão da microbiota intestinal. Então a questão que eu levanto aqui, né, aproveitando a moda do The Last of Us, a série, é exatamente essa, a indagação que eu faço. Será que a gente já não está sofrendo, já não está passando por um processo de uma zumbificação humana? Não por um fungo, não necessariamente por uma ação de um protozoário, de um vírus, mas será que esses agrotóxicos, né? Aqui eu ponho aqui um mapa de apenas 20 tipos de agrotóxicos que foram avaliados, né? E constatado em grande parte do país, essa parte em cinza que não foi avaliada. Será que a gente já não está vivendo isso a ponto de a gente ver comportamentos bizarros, né? Eu estou pondo aqui a questão dos movimentos anti-vacina, sem falar de terraplanistas, pessoas negacionistas. Será que o próprio negacionismo não é fruto de algum tipo de zumbificação que a gente tem, né? E interessantemente, já que a gente está falando também em agrotóxico, não podemos esquecer do casamento dos infernos, né? Como a Europa assim chama, e a gente tem que dar nome aos bois exatamente, né?
O casamento entre a Bayer, que é a maior produtora de remédio, e a Monsanto, uma das maiores produtoras de organismos geneticamente modificados, sementes geneticamente modificadas, que usam uma quantidade absurda de agrotóxico. Então a pessoa acaba comendo esse alimento, né, produzido aí em função do agronegócio aí, sem variabilidade, né, produtos homogeneizados e com uma grande carga de agrotóxicos que fazem mal comprovadamente, de novo, já falei isso em outros vídeos. Essa pessoa fica doente e a mesma empresa, olha que curioso, né, que golpe do capitalismo perfeito, a mesma empresa que agora está unida com a Monsanto, que é a Bayer, acaba vendendo o remédio que deixa a pessoa feliz. E aí esse ciclo perpetua. Então, a gente preocupar com o The Last of Us, com o fungo Cordyceps, eu acho que já não é uma coisa que vai demorar, se é um dia acontecer. O que eu quero chamar a atenção é que a gente já pode estar vivendo um processo de zumbificação de uma forma indireta, né, através da ingestão desses alimentos contaminados, através de situações que a gente ainda está por descobrir. Mas é isso, acho que a gente não deve temer o Cordyceps, mas a gente devia temer, lutar contra, né, exatamente contra essa questão do agronegócio, contra essa questão do desequilíbrio ambiental que a gente está vendo aí, que tudo isso gera condições favoráveis para que esses micro-organismos, muitas vezes negligenciados, em função da ação que a gente está causando no ambiente, eles sejam então responsáveis, né, por esses humanos zumbizados, vamos chamar assim. Então é isso, gente. Eu coloco aqui para vocês, né, quem quiser ajudar com o Pix é meu e-mail. Quem puder adquirir meu livro aí, ainda estou fazendo um valor promocional por conta de algumas edições que eu ainda tenho aqui. É um livro de 600 páginas, em que eu coloco aí um compilado de artigos que envolvem desde a questão de ciência, de meio ambiente, geopolítica, política, futebol. Eu acho que é um livro bem bacana. Quem puder colaborar aí, R$70 com o frete já incluído. Quem quiser me seguir também nas redes sociais, no Instagram, temos uma página mais biológicas, né? Mais biológica, que é o Prof. Padula, e o Biólogo Socialista, que também convido vocês para seguir e aumentar o nosso engajamento. Novamente, quem puder compartilhe, quem puder curta, se inscreve no canal, se inscrever de graça, e a gente aumenta o engajamento e vamos falando das coisas que muitas vezes a gente não vê por aí, tá bom? Agradeço a atenção de vocês, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o joinha aí, deixa o comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, camaradas, até mais!